Estamos ao vivo e a cores para o Brasil e para o mundo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Mão na Força. E é isso aí. Hoje a gente vai falar da última ferramenta, última não, porque são várias ferramentas espirituais, mas das três que a gente se ateve aqui, das três mais importantes, daquelas que de fato fazem com que você tenha uma vida espiritual de verdade. Sem elas você não tem uma boa vida espiritual, você vai sempre estar fraco. Hoje é a última. Falamos no primeiro dia sobre o jejum, na quarta-feira, falamos sobre a esmola na quinta-feira e hoje nós vamos falar sobre a oração, especialmente a confissão. Existem alguns tipos de oração, que a gente pode citar aqui, por exemplo, a oração de agradecimento, onde a gente pode agradecer mesmo a Deus pelas coisas que você tem. A gente precisa exercer esse tipo de oração. Existe uma oração de súplica, que é aquela oração de sofrimento. Normalmente essa oração ela é diferente, ela tem um impulso emocional diferente, e também é uma oração muito válida. Deus escuta também a sua súplica, a sua oração com relação a problemas. Tá? A súplica ela vem com uma urgência, Então, quer dizer, a oração de agradecimento é uma oração mais leve, é uma oração mais de gratidão mesmo pelo que ele tem feito por você. A oração de súplica, ela é uma oração mais de sofrimento, Existe também um tipo de oração que é uma oração de diálogo, que é uma oração às vezes mental, onde você conversa com Deus durante o seu dia. Esse eu falo que é um nível mais apurado de intimidade. Porque agradecer, você precisa ter um pouquinho mais de intimidade. A oração de súplica, normalmente a pessoa que não tem vida espiritual é a única oração que ela faz, É aquela pessoa que está com problema, ela ora. Então esse é o primeiro nível de vida espiritual aí. A pessoa está entrando num nível de espiritualidade ainda, ela costuma fazer essa oração tipo súplica, Depois ela vai aprendendo, vai melhorando, ela começa a aprender a agradecer. Então ela pode fazer isso ao acordar, ao dormir,
durante as refeições, é uma oração de agradecimento, você vai tornando a sua prática melhor, né? E existe a oração que a gente vai fazer agora, que é uma oração que faz com que, né, você consiga ter um nível mais próximo de oração, né? O nível mais próximo é o nível de conversa mental, de diálogo com Deus, como se ele fosse o seu amigo, né? Como se você conseguisse conversar com ele. Esse é o nível mais profundo de intimidade. E existe uma ponte, né, que une essas duas primeiras orações de agradecimento e de súplica à oração de diálogo, que é, né, aquela que nós vamos falar hoje, que talvez seja a mais importante de todas, que é a confissão. Existe um tipo de oração que ela é uma oração confessional, tá? E para entender a importância dela para a vida espiritual e para a harmonia familiar, né, para que a dinâmica familiar funcione, porque sem vida espiritual a dinâmica familiar vai estar de alguma forma amputada. E como que a gente pode melhorar isso? Como é que a gente pode fazer com que essa família ela ande bem? Desde que tenha pessoas humildes dentro de casa, desde que tenha pessoas, né, que aprendam a ser um pouco dependentes de Deus. E uma das ferramentas, né, é a confissão, tanto que existe passagens e passagens bíblicas que vão falar e voltar a falar dessa confissão, tá? Então anota aí, tá bom? É a oração de confissão. Como que se faz essa oração de confissão? Eu gosto sempre de usar o exemplo da Igreja Católica, né? Por quê? Porque o exemplo da Igreja Católica vai te dar um exemplo prático do que é a confissão. Vamos lá. A pessoa ela confessa ao padre, né, que ali na Igreja Católica ele está revestido de um poder como se ele fosse, né, digamos assim, Deus ali naquele momento. A pessoa recebe uma penitência e ela vai embora. Vamos entender esse processo aí. Vamos entender esse processo de confissão. Qual que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer para confessar? Ela precisa lembrar dos seus pecados e arrepender deles. Essa é a primeira coisa. Eu lembro de tudo que errei e me arrependo. Então, está lá escrito lá em Atos 1, se eu não me engano, né? Arrependei-vos dos seus pecados e sejais batizados. Então é um processo de limpeza, né? Primeiro eu arrependo, depois eu confesso e sou batizado. Então, olha o processo. A primeira coisa que eu preciso é lembrar dos meus pecados. Eu preciso fazer um trabalho mental. É por isso que para muitos dos meus pacientes eu passo aquilo que eu chamo de diário de bordo. O que é o diário de bordo? Eu preciso anotar as coisas que são relevantes para mim no meu dia, coisas que de fato eu acho que estou errando, coisas que eu acho que estou acertando, coisas que eu reclamo, e eu vou automaticamente, ao escrever aquilo ali, relembrando algumas coisas que eu posso melhorar, coisas que eu posso começar a fazer, coisas que eu reclamo diariamente, né? E de alguma forma, ao ter esse diário, que é uma espécie de confissão escrita, né, você vai se recordando do que precisa melhorar, do que precisa resolver, e você se arrepende. Então não tem como você se arrepender de algo que você fez se você não parar para refletir. Já parou para pensar nisso? Se você nunca parar para refletir, nunca parar para orar, se o seu dia for sempre um dia mecânico, você nunca vai parar para refletir sobre os pecados mesmo que você tem. Então você não vai ter uma confissão plena. Então é necessário que você pare, reflita e arrependa. E olha o processo. Vamos voltar para o processo da Igreja Romana. Você lembrou, arrependeu, e o que você faz? Você faz o itinerário, você sai de casa e vai até lá confessar com o padre. Então aqui há uma decisão e há um esforço físico para que você confesse. Então há um certo desconforto, concorda? Porque se não bastasse, você não só lembrou daqueles pecados, que já é uma coisa meio ruim, né? Você arrepende,
que é uma postura de humildade. Ah, eu sou falho mesmo, eu errei mesmo, nisso aí eu errei, eu não queria admitir, mas eu errei. E depois você vai lá e faz o quê? Você faz um trabalho itinerário. Você precisa caminhar e fazer um esforço físico até o local onde o padre está, até a igreja, né? Ou até onde está o pastor, né? Não importa. E quando você chega lá, o que você faz? Você confessa para o padre as coisas que você... E aí você tem que verbalizar. Você precisa falar, né? Já repararam que todos os processos que normalmente a gente faz, eles são confessionais? Por exemplo, você vai contar uma fofoca para uma amiga. De alguma forma você está confessando algo. Quando você ora dentro da sua casa, você também está fazendo uma espécie de confissão. Por que a terapia funciona? A terapia funciona porque você confessa algo para o seu terapeuta. Percebe que nós estamos sempre num processo de confissão? E a confissão ela é um processo de cura, né? Ela é um processo de cura pela fala. Então, você vai verbalizando aquilo ali. E automaticamente não é o padre, a receita que o padre vai dar, a penitência que o padre vai dar, que o pastor vai dar, é que vai fazer com que você melhore. Você já vai melhorando ao falar, ao verbalizar. Por isso que o primeiro ato de escrever e trazer para o campo racional é você olhar assim, cara, eu nem tenho tanto problema igual eu imaginava. Mas um pecado eu tenho muito, mas problema eu não tenho tanto. Dá para resolver isso aqui. Né? E ao mesmo tempo você verbaliza, né? Você tira para fora aquilo que está entranhado em você, aquilo que está doendo em você, aquilo que parece ser um monstro gigantesco, mas que você divide ele, você tira esse peso de você e divide ele com o padre, divide ele com o pastor, você está entendendo? Então o ato de confessar, de verbalizar, mostra esse ato de cura interior. E quando você confessa, o que o padre faz? Ele te dá uma penitência. O que o pastor ele faz? Coloca você no banco. Estou brincando, né? Mas o que você faz? Você confessa e você recebe aquela penitência. E quando tem a penitência, você volta e resolve ela o mais rápido possível. E tenta não errar mais naquilo que você confessou. Todo esse processo, vamos desenhar o processo aqui de novo pela última vez de confissão. Você lembrou dos pecados, você arrependeu, você foi até a igreja, você confessou, verbalizou, confessou, recebeu a penitência, foi embora para casa, cumpriu a penitência e desejou e vai fazer o possível para não errar mais naquilo. Esse é o ciclo de confissão. Vamos lá. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala que você precisa apenas crer e arrepender. Então, se aqui no início, digamos, você lembrou dos seus pecados, se arrependeu deles, e você crê que Deus é capaz de perdoá-la por esses pecados, por que então que existe todo esse processo ainda de confissão? Bom, eu queria saber de vocês, né? Se aqui no início do processo de confissão, que é o ato só de lembrar do pecado e arrepender, não praticar mais e crer que Deus pode fazer por você, por que eu ainda tenho que sair da minha casa, ir no padre ou ir no pastor, confessar, receber uma penitência, fazer, não pecar mais? Por que eu ainda tenho que orar, né, em voz alta, falar dos meus pecados? Por que eu ainda tenho que fazer esse processo constrangedor? Por que eu ainda teria que fazer esse processo? Vocês já pararam para entender essa dinâmica da confissão? Alguém aqui é capaz de chutar, de opinar por que ainda temos que fazer isso? O que vocês acham, hein? Eu vou dar uma dica para vocês. Normalmente, é mais para ensinar você do que entregar para Deus alguma coisa. Concorda comigo que Deus não precisa de nada que você tenha, porque tudo já é dele. Então, todo o processo que ele faz tem a ver com você.
tem a ver com a melhora que vai causar em você. Esse processo de constrangimento espiritual que a confissão o traz, faz com que você se torne menos soberba e mais humilde. A Edilene falou, pois ao confessar admitimos de forma consciente, falamos para nós mesmos diante do sacerdote. Exatamente. Na confissão você fala em primeira pessoa. Na confissão você fala de si. Eu pequei, eu errei. Não é, é porque assim, teve um pecado aí. Não, eu pequei. Eu errei. Nisso. O processo de confissão é um processo didático. Ele é um processo didático de melhora, não do sacerdote, não de Deus, não de ninguém, de você. Todo esse processo de constrangimento que você precisa passar é para quebrar essa estrutura soberba que existe em nós, que ela vai se montando ao decorrer do tempo. É por isso que eu me preocupo muito, por exemplo, com as igrejas protestantes, que já não se tem mais a confissão. Raras são as igrejas que têm uma confissão, né? Esse processo confessional, né? Eu fiquei sabendo um dia desse que a Assembleia tem, né? Que toda segunda-feira você vai lá na frente e confessa para todo mundo, né? É assim, Davi, mas isso é muito ruim. As pessoas hoje em dia estão preocupadas com a vergonha que vão passar pelas outras pessoas e não pela preocupação da alma. E é isso que deve ser feito. A confissão ela precisa ser pública, né? Pública em que sentido, Davi? E a pessoa que confessa com o padre, ela está sendo pública, concorda? Porque você está falando isso para o padre, você não está falando sozinha, né? Mas o padre está sobre uma bênção divina, como se ele fosse Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, o padre, você já viu o padre também que fofoca, que conta problema dos outros? Eu já fiquei sabendo disso. O padre contava as confissões dos outros. Ele não era um bom padre, né? Eu não estou falando, não vou entrar no mérito do padre aqui, né? Mas você concorda que ao mesmo tempo que você confessa algo terrível que você tem, que você fez, você está correndo um risco do padre, por exemplo, dedurar você, digamos assim? Isso é muito bom, sabe por quê? Porque de alguma forma faz com que você fique um pouco vulnerável. E o grande problema do ser humano hoje é não se colocar em uma posição de vulnerabilidade. Quando você acha e se sente que não é vulnerável de nenhuma forma, você se torna uma espécie de Deus da própria vida. Você se torna idólatra da própria vida. O processo de confissão, ele faz com que você acabe com a idolatria que existe dentro de você. O processo de confissão, ele mostra que você não é nada. Ele mostra que você é pequeno, que você é vulnerável, que alguém pode contar seu podre para alguém, né? Que você está falando mal dos outros, mas olha os pecados que você está confessando aqui, você está lembrado deles, você também é ruim igual ela. De alguma forma a confissão vai mostrando isso para você, que você é bem mais pequeno do que você imagina, do que você imaginava. Por isso que ao ficar sem verbalizar, ao ficar sem confessar durante muito tempo, faz com que você se torne alguém mais soberbo. A cura da soberba, a cura da idolatria pessoal se dá ao trabalho de confissão. Os dois melhores processos para se detonar a idolatria chamam-se confissão e Shabat, que é o sábado, né? É o processo de confessar e dizer e verbalizar os problemas que eu tenho e ao mesmo tempo abrir mão das coisas que eu estou pensando durante a semana e quero fazer, e quero produzir, e eu fico dependente. Não vou trabalhar, não vou fazer nada, eu vou ficar dependente daquilo que Deus tem para me dar. Esses dois processos, que um dia eu ainda posso falar desse Shabat com mais propriedade, mas agora não é o momento. Mas aqui eu quero me ater à confissão. A confissão é condição necessária para que vocês tenham uma vida espiritual completa. Tá? E eu quero ensinar aqui um processo para quem, por exemplo, não é católico. Davi, eu não sou católico, não quero confessar com o padre. Vou ser salva? Vai ser salva, se você fizer da maneira correta, né? Como que você faz uma confissão? Vou ensinar para você uma confissão caso você seja um protestante, caso você seja, sei lá, um espírita ou algo do tipo. Eu vou te ensinar uma espécie de confissão e você vai ver aí, né?
e vai esperar aí no dia do juízo se vai dar tudo certo, né? Eu vou ensinar para você uma prática aqui importante que qualquer um pode usar, tá? Como que você faz a confissão em casa? Vamos lá. A gente sempre tem um mito, né? Que não é tão mito assim, que Satanás, né, o inimigo, ele escuta as suas orações quando você verbaliza, mas não quando está dentro da sua mente. Isso tem um ponto de verdade, né? Porque ele não é onisciente. Se ele não é onisciente, ele não sabe de todas as coisas. Então, quando está na sua mente, só quem é onisciente, no caso Deus, que vai entender o que você, né, o que você faz, o que você está pensando. Mas concorda que quando você peca, ele já sabe? Então quer dizer, eu costumo dizer que uma oração pedindo algo, né, uma oração quando você está querendo algo que não é visível a ninguém, que é um plano que você tem dentro de si, falar daquilo não é tão bom. E aí muita gente acha assim, mas isso é superstição. De fato, tem muita gente supersticiosa, tem muita gente que fala assim, eu não vou falar nada não, porque tem muito olho gordo aí, né? Tem muita gente invejosa. E daí? Né? Se você for cristão de verdade, você sabe que isso não tem legalidade em cima de você. Olho gordo, inveja, isso aí vai atrapalhar a pessoa, não você. Né? Então tem nada a ver. Agora, quando eu falo de não dizer, é justamente dessa verbalização. Existe, né, um processo que ele, né, o tinhoso, ele vai perceber. Agora, quando você guarda no seu coração, na sua alma, ele vai ter que ficar agindo por adivinhação. Mas você deixa o seu coração naquilo ali e ora para Deus em silêncio pedindo algo. A confissão, você já pecou. A confissão você já errou e ele já sabe. Então você pode fazer ela em voz alta. Tá? E como que você faz em voz alta? Escolhe um lugar, um momento, um dia. Davi, eu preciso fazer todo dia. Tá, né? Às vezes, por exemplo, você é casada, né? Você não vai ficar confessando na frente do seu marido, obviamente, né? Mas assim, digamos que você é solteira, mora sozinho em casa, você pode fazer isso todo dia, né? Agora, Davi, eu sou casado. Escolhe um dia, um momento do dia que seu marido não está, que a sua esposa não está, que você possa de alguma forma dizer os seus pecados em detalhes e em voz alta. Que tipo de voz alta? Uma voz que chegue até o seu ouvido. Tá entendendo ou não? Você pode sussurrar, mas o seu ouvido pelo menos precisa ouvir. Tá? Não é um sussurro que nem você escuta, ele precisa chegar pelo menos aqui. Esse é o detalhe. Porque essa oração, quando você disser ela e de alguma forma você deixar em detalhes aqueles pecadinhos, né? Não é assim, Deus, perdoa porque eu pequei. Não, você pecou em quê? Quando? Como? O que você fez? Qual foi o ato? E você começa a falar aquilo em detalhe, aquilo chega no seu ouvido, aquilo começa a te constranger. Esse é um ato de confissão pessoal que você pode fazer. Se você é católico, por exemplo, isso não substitui uma confissão ao padre. Isso aqui eu estou ensinando uma confissão para quem é protestante, para quem é de outra religião. Você que é católico, você precisa ir lá no padre, tá? Mas também não substitui essa aqui não. Se você for lá no padre, você tem que fazer essa aqui também, tá? É uma confissão que você precisa falar em voz alta, nem que seja sussurrando, mas que o seu ouvido escute, porque precisa ser um pouco doloroso. Os seus pecados não podem passar tão ilesos. Eles precisam ser mais, né, constrangedores para você, porque vai te fazer um processo, trabalhar um processo de humildade, vai quebrar um pouco esse processo de soberba que existe dentro de você, e você vai se tornar alguém espiritualmente melhor para você, para sua família, para todo o seu processo familiar. Percebe aqui, ó, são ferramentas espirituais para a harmonia familiar. Uma pessoa soberba dentro de casa é uma pessoa mais nervosa, uma pessoa que não é humilde dentro de casa, ela é uma pessoa que sempre vai errar nas mesmas coisas. O processo de confissão é o processo que ajuda você a melhorar nesse processo, tá? Que ajuda a melhorar nessas questões, que ajuda a melhorar, que ajuda a ser alguém melhor dentro da sua casa. Tá entendendo? Então aqui eu estou ensinando um processo de confissão que todo mundo pode fazer. Só estou dizendo que o católico não substitui a ida ao padre, tá? Mas você, Davi, eu não sou católico. Ou sou católico, Davi, o que eu faço também? Faz isso. Escolhe um dia na sua casa, pode ser uma vez por mês, pode ser uma vez por semana, ou pode ser todo dia, caso você possa,
onde você vai falar em voz alta, sussurrando para o seu ouvido os detalhes do seu pecado e pedindo perdão. E você, após fazer isso, se coloque uma penitência. Que tipo de penitência que você pode fazer? Tire alguma coisa que você goste e faça alguma coisa que você não goste. Por exemplo, Davi, eu vou fazer um jejum. Eu não gosto de fazer jejum, não. Eu vou fazer, ué. Eu vou fazer o quê? Ficar sem comer. Eu amo comer, então eu vou tirar isso. Né? Ah, eu peco muito com a gula, eu como demais, com muita porqueira. Então beleza, você vai confessar os seus pecados um dia e vai colocar assim, eu vou fazer um jejum de tal hora até tal hora. Isso é uma coisa que eu vou fazer. E vou tirar alguma coisa que eu gosto. Você está entendendo? Durante quanto tempo? Não sei, você vai definir. Você está entendendo? Você pode fazer assim. Essa é a penitência que você está se dando, mas que não seja uma penitência fácil. Vocês entenderam o processo aqui ou não? É isso que é o processo confessional que você pode fazer a qualquer momento, né? E você vai adaptando esses processos. É assim que você melhora, né? Você verbaliza, você escuta, você faz uma penitência naquilo que você faz, naquilo que você não faz. Porque o que vai gerando virtude em você? É você olhar uma coisa que você gosta e não fazer e uma coisa que você não gosta e fazer. É isso que vai gerar virtude em você. Então esse é o processo confessional que vai gerar melhoras em você e vai te ajudar a ter vida espiritual de verdade. Beleza? Fez sentido? Então é isso. Fique com Deus, um abraço e até segunda, se Deus quiser. Coloque agora essas 3 ferramentas em prática: jejum, esmola e oração, e vocês vão ver o milagre acontecer, né? Então, fique com Deus, um abraço e até a próxima.